Bom dia. Para mais uma sessão, hoje nós vamos ter a experiência do grupo de pesquisa em doenças respiratórias na criança, e a exposição vai ficar a cargo da professora Edna Lúcia Santos de Souza, que é graduada pela UFBA, com residência em pediatria e pneumologia pediátrica, tem mestrado em assistência materna infantil e doutorado em medicina e saúde, também pela UFBA, e é professora titular do departamento de pediatria da FMB, coordena o serviço de pneumologia pediátrica. No momento é membro do departamento de pneumologia pediátrica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e da Sociedade Baiana de Pediatria, além de membro do Comitê Executivo do Registro Brasileiro de Fibrose Cística. A professora Edna tem uma grande experiência em pediatria, com a ênfase em pneumologia pediátrica, e atua principalmente nas áreas de fibrose císticas, infecções respiratórias, asma e rinite alérgica. Edna, por favor. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, para a gente falar um pouquinho da nossa experiência. Eu que vou passar? É aqui, né? Bem, conflito de interesse. E antes da gente falar um pouquinho, de falar do grupo de pesquisa, eu queria falar um pouquinho sobre a fibrose cística, que é onde a gente tem mais trabalhado. Então, essa é uma doença rara, uma doença genética, autossômica recessiva, então ela é monogênica, então só tem um gene envolvido, e ela decorre da presença de duas variantes patogênicas no gene CFTR, e essas variantes levam, então, à alteração de uma proteína, a proteína CFTR, que tem uma função muito importante em vários órgãos do nosso corpo. Então, quando existe essa ausência dessa proteína, um defeito, a gente vai ter a doença. E vejam que já tem mais de 2.100 mutações descritas nesse gene. A incidência da doença ela é muito variável, a depender da região geográfica, sendo muito mais comum naquelas populações brancas, de raça e etnia eminentemente branca, e sendo menor em outras populações. Então, a gente pode ver, só um pouquinho, aqui tem apontador? Essa bola aqui? Ah, tá. A gente pode ver que ela pode atingir uma incidência de 1 para 1.800, por exemplo, em Luxemburgo, 1 para 1.800, até 1 para 9.600 no Paraguai. E no Brasil se estima em torno de 1 para 8.000, mas a gente fala em estimativa, porque a gente não conhece realmente a verdadeira incidência dessa doença no nosso país. Nunca foi feito um amplo estudo que pudesse permitir conhecer amplamente essa incidência. E há registro de cerca de 100.000 pessoas com fibrose cística no mundo, com base nos diversos registros dos países ou de continentes até, mas há uma estimativa de que existam pelo menos cerca de 160.000 pessoas com fibrose cística em todo o mundo. Então, os nossos dados, a gente tem um registro brasileiro que é muito importante, ajuda muito, tem ajudado muito a gente a entender a doença no nosso país. O último registro, esse registro, eu faço parte do comitê que faz a organização desses dados. Os diversos centros brasileiros encaminham seus dados anualmente, e aí a gente tem a alimentação dos dados clínicos, laboratoriais, os desfechos desses pacientes. Então, o último registro que nós temos é 2020, então, cerca de 6.000 pessoas com fibrose cística registradas. Na região Nordeste, 1.060, quase 20% de toda a população com fibrose cística presente no registro. E na Bahia, até quase a metade desses pacientes da região Nordeste se concentram aqui. Então, é uma doença rara, mas a gente tem uma experiência razoável no estado da Bahia com a fibrose cística. Bem, rapidamente, lembrando então que 2.114 variantes, melhor chamar variantes do que mutação, é um termo mais atual, já foram identificadas no gene CFTR, mas a grande maioria delas, a gente não sabe se elas são patogênicas, se não são. Um pouco mais de 800 variantes já estão completamente estudadas e entendidas. Então, a gente tem dois bancos, tem esse CFTR1 e o CFTR2. Um apenas registra as variantes que foram citadas, descritas, e o CFTR2 ele tem um papel muito mais de avaliar funcionalmente essas variantes. Então, nós já sabemos que
dessas 800, mais ou menos, estudadas, 719 são patogênicas e 25, com certeza, não são patogênicas. Na grande maioria, a gente não sabe. Então, muitas vezes, quando a gente dá o diagnóstico no indivíduo, a gente identifica 2 variantes, a gente pode encontrar uma variante que a gente tem um significado incerto, de consequência clínica variável, e muitas vezes a gente não consegue completamente definir o diagnóstico. A gente tem isso também na nossa experiência prática. Então, essas variantes, elas vão apresentar, elas podem ser classificadas para alguns autores 6 ou 7 classes, de forma que a proteína CFTR, então, o gene localizado no braço longo do cromossomo 7, o gene CFTR, ele codifica essa proteína CFTR. Essa proteína, então, em condições normais, ela exerce diversas funções, que eu vou mostrar rapidamente depois. Mas quando ocorre a doença, a gente pode ter, então, a depender da variante envolvida, a gente pode ter defeitos diversos nessa proteína. Desde a completa ausência de síntese, que são as variantes de classe 1, até apenas uma menor quantidade, aqui nesse exemplo são 7 classes, que para alguns autores a classe 7, na verdade, é um subtipo da classe 1. Você tem no grupo, na classe 6, uma proteína menos estável. Então, a gente pode ver que tem uma diversidade de defeitos mais graves, sem proteína nenhuma, a defeitos onde você existe alguma proteína, a gente chama, então, a doença com uma variante de função residual. Bem, de todas essas variantes, a mais comum no mundo inteiro, inclusive no nosso país, também no nosso estado, também na nossa população, é a variante F508del. É uma variante classificada, é uma variante de classe 2, onde existe síntese da proteína, mas essa proteína ela não ocorre um ciclo de dobramento que permite, então, a expressão dessa proteína na membrana. Então, a gente pode ver que, aqui, embora a gente tenha registro de mais de 6 mil indivíduos em 2020, menos de 4.800 têm o seu genótipo pesquisado. Então, nós podemos ver que o fenótipo em homozigose para a variante F508 ocorre em torno de 24% no grupo brasileiro como um todo, nos indivíduos do Brasil. E aqui eu estou até meio rindo, mas que 28 eles são heterozigotos, ou seja, eles têm um F508 e tem uma outra variante. E isso é muito próximo do que a gente observa aqui, sendo que a gente tem ligeiramente mais indivíduos com homozigose para F508. E por que é importante pensar nisso? É muito importante porque nós estamos vivendo, nos últimos 10 anos, o que a gente chama de tratamento de precisão, que é utilizar medicamento de acordo com o genótipo desses indivíduos. E como essa variante ela é a mais comumente encontrada, pode alcançar 90% dos indivíduos de países de população branca tem pelo menos uma variante F508del. Então, essa mudança no modelo, no paradigma do tratamento da doença, esses genótipos têm um significado muito importante. Aí agora observa que a gente tem ainda quase 40% da nossa população, esses são os nossos dados mais atualizados, né, Vitor? Aqui são os dados de 2023. Então, a gente tem quase 40% desses indivíduos que não têm nenhuma variante F508del. Isso tem uma implicação muito importante no que nós podemos oferecer no momento de tratamento para essa população. Então, em condições normais, a proteína CFTR ela exerce diversas ações no nosso trato respiratório, tanto superior como inferior, mantendo um muco fluido, né? De forma que o sistema mucociliar possa atuar de forma efetiva. Da mesma forma que no pâncreas e no trato gastrointestinal, ele tem uma importância também no manter o pH, a quantidade de bicarbonato, de forma a que hajam secreções em condições ideais para o funcionamento desses órgãos. E também no trato, na pele,
a gente tem uma excreção normal de sódio e cloro, né, em pessoas sem a doença. Entretanto, quando a gente tem o defeito nessa proteína, nós vamos ter, então, alterações no transporte de cloro, esse defeito no balanço de sal e água, e culmina, então, com muco espesso e viscoso, que é o que contribui para as manifestações clínicas da doença. Então, a fibrose cística é uma doença sistêmica. Embora haja uma grande heterogeneidade, tanto no número de órgãos acometidos, como na gravidade com que eles são acometidos, ela quase sempre é uma doença sistêmica. Então, envolvimento da pele com a excreção aumentada de sódio e cloro, o que contribui para o diagnóstico ser realizado através da dosagem, principalmente do cloro no suor, mas eventualmente sódio e cloro também. E as manifestações respiratórias diversas que a gente não vai se deter aqui por causa do tempo. Então, só para concluir um pouco da doença, para a gente entender o nosso projeto de pesquisa, então, o tratamento da fibrose cística, ele é um tratamento que envolve uma equipe interdisciplinar. A gente usava o termo antes multidisciplinar, acho que no meu lápis até está, né? Mas eu vou trocar, a gente está usando agora o termo interdisciplinar, porque multidisciplinar parece que as pessoas não têm um maior envolvimento do que quando a gente usa o termo interdisciplinar. Então, envolvendo vários profissionais da área de saúde, psicólogos, assistente social. E, até o momento, na maioria dos centros, a gente se detém a um tratamento de tratar as complicações, de retardar complicações, de tratar as manifestações da doença. Então, aqui a importância dessa equipe multidisciplinar, por conta de ser uma doença sistêmica, crônica, progressiva, grave. Aqui a gente tem algumas imagens de grupo de pessoas que têm trabalhado conosco ao longo do tempo. Alguns não estão mais, outros foram e voltaram, né? Então, a gente tem um grupo formado hoje por médicos, enfermeira, a Juliana está aqui, fisioterapeuta e nutricionista. Infelizmente, a gente está farmacêutica também, Fernanda. Estamos ainda sem psicólogo e assistente social. Bem, então, quando a gente pensa na evolução do conhecimento sobre a fibrose cística, acho que esse gráfico ilustra muito bem. Então, no passado, nos primeiros anos do século passado, as pessoas com fibrose cística elas morriam muito cedo, morriam no primeiro ano de vida. E na medida que vamos evoluindo no conhecimento do desenvolvimento no final da década de 50 do século passado, do teste do suor para o diagnóstico, imagine, até os anos 50, até final, não se dava diagnóstico de fibrose cística, com certeza, ou seja, se suspeitava, lembrando que no passado, até 1938, se achava que fibrose cística e doença celíaca era a mesma doença. A gente deve essa patologista esqueci agora o nome, mas foi uma patologista americana que descreveu realmente que eram doenças diversas. E, à medida que novas terapias vão sendo desenvolvidas, a gente vai prolongando a sobrevida dessas pessoas. De forma que hoje, nos países desenvolvidos, essas pessoas viviam em média 50 anos. Só que isso já vai mudar. Com essas novas terapias, as perspectivas são muito animadoras. Então, a gente tem, a partir, em cerca dos últimos 10 anos, o surgimento de novas drogas. Vou mostrar aqui um pouquinho. Então, a gente tinha, até o momento, até 2012, a gente só tratava os sinais, sintomas e as complicações, para a gente mudar o paradigma de tratamento dessa doença, que é tentar corrigir o defeito da proteína CFTR, ou potencializar a sua ação quando ela está presente, corretores de produção, ou potencializar a sua ação. Então, isso é o que há de mais novo, que vem se desenvolvendo nos últimos 11 anos, precisamente, e que nós estávamos um pouco à margem, mas avançamos, e avançamos muito a partir de agosto de 2023, em poder disponibilizar medicamentos de alta eficiência
de alta efetividade para as pessoas com fibrose cística. A gente não vai tratar só as manifestações, mas a gente vai tentar reverter o defeito que a doença causa. Bem, então rapidamente a gente tem 4 drogas. Essa droga, o Ivacaf, ela já está disponível no SUS para os indivíduos que são elegíveis. Na verdade, nossa população brasileira, poucas pessoas são elegíveis, porque tem que ter são 9 variantes específicas que são elegíveis para o uso dessa medicação. Então, no nosso centro, por exemplo, ninguém usa. Nós temos 2 outras drogas. A primeira é uma associação de 2 drogas apenas para os indivíduos que são homozigotos para F508del, como eu havia comentado, a importância dessa variante pela sua frequência e por isso tantos estudos nessa área. Uma outra variante que pode ser utilizada em indivíduos homozigotos, mas também nos heterozigotos, que tem uma segunda variante elegível. E, finalmente, uma tripla terapia, que foi um grande avanço. Essa droga foi liberada pelo FDA em 2019. E, desde então, países como da América do Norte e da Europa inseriram essa medicação nos seus protocolos. E tem havido, então, uma dramática mudança clínica nos indivíduos que fazem uso dessa medicação. Infelizmente, a medicação é muito cara, né? Então, isso leva a um ônus financeiro significativo ao sistema de saúde, quer seja público ou privado, a depender da realidade de cada país. Muitas vezes é o sistema privado que arca com esses custos. Mas era assim muito frustrante quando a gente participava de diversos eventos e via os resultados das pessoas que usam essa medicação e a gente não tinha essa disponibilidade. Então, essa medicação, felizmente, foi aprovada para o Sistema Único de Saúde, agora acho que foi dia 4 de agosto, no início do mês de agosto. E isso representa para a gente uma grande esperança de mudar a nossa realidade. Então, no nosso centro, nós temos, né, Vitor, que Vitor é nosso bolsista de pesquisa, que é responsável pela parte de genética. Quase 70% dos indivíduos são ou serão elegíveis, porque depende da faixa etária. Por enquanto, essa medicação no nosso país ela foi liberada para indivíduos maiores de 6 anos, mas já vem sido amplamente usada em maiores de 2 anos nos diversos países. Isso, assim, realmente é uma grande boa notícia sobre fibrose cística no momento. Então, rapidamente, assim, comentar que a gente tem esse ambulatório multidisciplinar e que a padronização do teste de suor começou em 2005. Em 2008, a gente criou um ambulatório interdisciplinar. A partir de 2011, esses medicamentos passaram a ser dispensados aqui no hospital, porque antes disso era um sofrimento, os pacientes tinham que pegar medicamento fora, então era bem complicado. E em 2016, a gente passou também a ser referência para a triagem neonatal. A triagem neonatal para fibrose cística começou na Bahia em 2013. A gente começou a lidar com essa população em 2016. Então, no momento, a gente tem 63 pacientes em acompanhamento. Cerca de metade deles já foram diagnosticados através da triagem neonatal, o que é bom. A gente sabe que a gente tem uma triagem neonatal ainda com muitos problemas, mas isso é muito bom. A mediana de idade dessa população é de 8,9 anos, o que é assim, um pouco preocupante, que demanda uma maior preocupação e esforço nosso, é que 75% dos indivíduos não moram em Salvador nem na sua região metropolitana. Isso demanda muito sacrifício para as famílias que às vezes viajam 12 horas para chegar até nós. E essa população está quase completamente estudada do ponto de vista genotípico, que é muito bom. Bem, e aí como é que começou o grupo de pesquisa? Eu concluí o doutorado no final de 2009. No ano de 2010 eu respirei um pouco, né, doutor Brits? Porque a gente precisa respirar um pouco depois do doutorado. Aí me mudei de casa, fiz uma reforma, disse, você menos médico, agora você é um pouco mais dona de casa, em 2010. Então, em 2011, aí já tinha recuperado o fôlego, a gente começou a desenvolver um projeto de pesquisa, um estudo de coorte sobre fibrose cística, e a partir daí foi que tudo começou, né? Então, hoje a gente tem esse grupo de pesquisa que conta com, além de mim, Laís, que está aqui presente. Laís fez o doutorado com a gente e hoje também trabalha com pesquisa em outro centro, ela vai falar rapidamente. Tem a professora Regina Tesse, que acho que está em aula agora, ela não pôde vir. Também é uma professora
do Instituto de Biologia, e vários estudantes de graduação e pós-graduação, alguns até que, na verdade, já concluíram. E esse grupo, não era nem isso que eu queria mostrar, a gente tem parceria com a associação, com a PAI, né, Associação de Pais Amigos Excepcionais, como também temos outras parcerias que acho que precisamos até registrar aí. Bem, então, quais são os projetos de pesquisa que a gente está coordenando no momento? A gente tem um projeto de adesão ao tratamento, que precisamos avaliar se vamos continuar, e 2 coortes. Uma é todos os indivíduos com fibrose cística que a gente vem acompanhando desde 2005, e um outro são aquelas crianças que foram submetidas à triagem neonatal. Então, na verdade, uma coorte está inserida na outra. Além disso, a gente tem participado de alguns outros projetos. O Registro Brasileiro é, na verdade, um projeto de pesquisa, a gente faz parte. Recentemente, a gente participou desse projeto de depressão, que gerou um estudo multicêntrico que está sendo submetido à publicação. E também a gente tem uma parceria com a Genética, estamos participando desses 2 projetos, Genomas Raros, que Gabriel aqui presente é bolsista e está desenvolvendo seu projeto nesse trabalho, e também a jornada assistencial de valor dos pacientes com doenças raras. São outros projetos multicêntricos que a gente também faz parte. E aí eu vou deixar agora os meninos falarem, vou passar a palavra para a Laís, e não sei se a Tereza me falou que talvez não chegue, aí qualquer coisa eu falo por ela. Bom dia, como a doutora Edna me apresentou, eu sou Laís, faço parte do grupo de pesquisa. E vou falar um pouquinho dos projetos que a gente já conseguiu financiados, né, e que também possibilitaram que a gente desenvolvesse não só minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado, mas outros trabalhos também científicos. Nós tivemos em 2013 o lançamento do edital da FAPESB, o PPSUS, Projeto de Pesquisa, onde nós submetemos a coorte Estudo Clínico Epidemiológico da Fibrose Cística, em um centro universitário de referência em Salvador, Bahia, onde nós desenvolvemos esse projeto de 2013 a 2017. E isso teve um grande avanço na própria assistência dos pacientes, porque a gente conseguiu, com isso, fazer aquisição de alguns materiais que melhoraram a assistência, conseguimos fazer exames, né, que não são disponibilizados pela rotina assistencial do hospital, como o kit de elastase fecal, a espirometria, exame genético, o teste do suor melhorou, porque a gente conseguiu fazer com uma outra técnica que não é o método convencional. Então, com esse projeto, além dos ganhos científicos, né, de produção científica, a gente também teve um ganho muito grande assistencial. Pode passar, por favor. Cadê o passador? E no ano de 2017, a FAPESB lançou um outro edital PPSUS, que era o programa Pesquisa para o SUS, Gestão Compartilhada em Saúde, onde nós submetemos, então, o nosso outro projeto de pesquisa, que é a triagem neonatal para a fibrose cística no estado da Bahia, a avaliação dos primeiros 5 anos. Ele durou de 2018 a 2022, e como o outro projeto, ele também trouxe muitos avanços para a assistência, e para a parte também acadêmica, com a entrada de novos estudantes, produções de mais dissertações e TCCs de especialização, de graduação. E nós continuamos, então, melhorando o teste do suor, né, conseguimos comprar mais kits para fazer esses testes, conseguimos comprar o nasofibroscópio e conseguimos, então, dar andamento também no teste genético. Então, no meu mestrado, que foi de 2013 a 2015, que eu fiz pelo programa Genética e Biodiversidade do Instituto de Biologia, e ele foi intitulado como Estudo de Mutações no Gene CFTR em Pacientes com Fibrose Cística, de um centro universitário de referência em Salvador. Então, à época, nós estudávamos apenas a genética de método convencional. Então, a gente só conseguia estudar mutações pontualmente. Cada técnica fazia estudo de uma mutação. E como a doutora já trouxe, atualmente já tem mais de 2.000 mutações descritas. Então, era assim um trabalho de formiguinha.
Mas ainda assim, estudando apenas 5 variantes, nós conseguimos identificar dos nossos 53 pacientes, que era o nosso N no momento, a gente conseguiu definir o perfil genético de 25 deles. Então, a gente selecionou as principais mutações que eram encontradas, a gente fez uma mescla entre pacientes de população branca e pacientes de população miscigenada, e nós, então, definimos essas 5 mutações e conseguimos definir o perfil genético desses 25 pacientes. Já no doutorado, que foi seguido, em 2016 até 2019, onde eu realizei pelo Programa de Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas, do ICS, ele teve como título Perfil Genético e Caracterização Fenotípica da Fibrose Cística em uma População Miscigenada. Então, a partir daí, nós já conseguimos um ganho através do registro brasileiro de fazer o sequenciamento desses pacientes. Então, como o sequenciamento ele é uma técnica que faz uma varredura do genoma do paciente, então a gente deu um grande avanço, um grande passo, já que a gente fazia anteriormente a análise mutação por mutação, e agora com o sequenciamento a gente consegue fazer um screening muito maior. Então, na época, a gente tinha 57 pacientes e nós conseguimos, então, definir o perfil completo de 43. E também nós conseguimos identificar uma mutação nova. Então, a gente até escreveu isso no artigo, foi publicado. Então, a gente também contribuiu para o banco de dados de mutações, onde a gente conseguiu inserir essa mutação nova que foi encontrada na nossa população. Ressaltando que nossa população ela tem uma variação muito grande de mutações encontradas. Nas populações de origem branca, a gente observa muito mais um domínio da F508del, e já na nossa, ela é em torno de metade, e a outra metade é uma variação absurda. Não tem nem assim uma segunda que seja muito maior. É uma variação realmente grande que a gente observa. E a experiência profissional, que a pesquisa me ajudou, primeiro a doutora Edna, que é minha mãe científica, que eu falo, me ajudou muito também, não só academicamente, mas profissionalmente, porque hoje eu atuo como analista de ensino e pesquisa no Hospital Martagão Gesteira, e lá eu trago minha bagagem toda da pesquisa, tanto do exemplo de doutora Edna, uma pessoa, exemplo, assim, máximo de assistência, de ética. Além disso, a parte prática mesmo, do fazer da pesquisa, que a gente sabe que é árduo no Brasil, mas pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Então, lá no Hospital Martagão Gesteira, eu faço coordenação de estudos clínicos e estudos multicêntricos. Quando eu cheguei lá, a gente tinha um grande número de alunos, lá também é Hospital Escola, e recebe residentes e internos, e só que eles tinham muita vontade de fazer pesquisa, mas ninguém acolhia. Então, quando eu cheguei lá, pela experiência do grupo de pesquisa, que já trabalhava com estudantes de iniciação, eu lancei o edital de iniciação científica voluntária do Martagão. E hoje já estamos na 3ª turma, e assim, é uma quantidade enorme de alunos, e a gente não consegue nem acolher todos por seleção, vai ficando para a próxima, vai ficando para a próxima. E, além disso, também eu faço coordenação da comissão interna de avaliação dos projetos de pesquisa, que chegam no Martagão para poder utilizar o campo como pesquisa. E a gente faz essa avaliação. Eu também oriento os alunos de residência, tanto médica quanto multiprofissional, que também é uma experiência que eu trago do grupo de pesquisa. A doutora Edna sempre fazia sessões científicas e me pedia para poder ajudar os alunos a fazer os TCC, então isso me trouxe também essa bagagem. Faço escrita e submissão de projetos para os editais de fomento, FAPESB, CNPq, todos esses fomentos que saem, a gente também faz projeto de pesquisa e manda. Atualmente estamos em implantação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Martagão Gesteira, que eu também vou fazer parte da coordenação do CEP, e também fazemos a produção de eventos científicos. E agora também, em novembro, nós vamos fazer um simpósio de produções científicas com todas as produções internas do hospital. Então, era isso que eu tinha para trazer um pouquinho sobre minha experiência no grupo de pesquisa e como isso repercutiu na minha experiência profissional. Bom dia, gente. Eu me chamo Vitor, eu sou estudante de medicina aqui da FMB.
eu faço parte do grupo de pesquisa da doutora Edna desde agosto de 2021, então agora fez 2 anos que eu sou integrante. Eu fui bolsista CNPq de 2022 e 2023, com um projeto que estudava a associação dos genótipos com os fenótipos da fibrose cística. A gente também trouxe uma abordagem da elegibilidade dos moduladores na nossa população, onde a doutora Edna frisou que 70% são elegíveis, mas nem todos esses, poucos desses, na verdade, fazem uso de fato, justamente por conta do preço na medicação. Agora eu dei início ao meu projeto FAPESB, de 2023-2024, para estudar os gene modificadores, especificamente esses 3, porque, notadamente, o fenótipo da fibrose cística ela é influenciada pelo genótipo, pelo ambiente e pelos gene modificadores. No meu primeiro projeto, eu estudei o genótipo, e agora, nesse segundo, eu vou começar a estudar alguns genes modificadores. Dentre minhas atividades no grupo de pesquisa, além de trabalhar nos projetos da iniciação científica, eu fico responsável pelo genótipo dos pacientes. Então, eu faço a coleta, quando a enfermeira ela acaba não fazendo, mas geralmente ela faz. E também fico responsável pelo registro, na plataforma do Registro Brasileiro de Fibrose Cística, e também encaminhar esse envio, que essa amostra ela vai para São Paulo para ser analisada. Além disso, eu faço a alimentação do banco de dados da pesquisa e registro esses pacientes. A gente todo ano tem que fazer um segmento. Então, esse ano agora eu comecei a trabalhar também nesse segmento desses pacientes. E atualmente eu estou escrevendo meu TCC com o tema do meu primeiro projeto do PIBIC, na relação genótipo-fenótipo. E também a gente vai preparar agora, eu, Laís, Gabriel, com orientação de doutora Edna, um artigo para conseguir publicar esses resultados do meu primeiro projeto. Além disso, esse primeiro projeto também rendeu 2 resumos, um resumo no Congresso Brasileiro de Fibrose Cística e um outro resumo no Congresso Internacional que aconteceu em Viena. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriel Medrado. Deixa eu passar aqui. Meu nome é Gabriel Medrado, sou Zé Medrado Nunes, também sou acadêmico da FMB. Sou integrante do grupo desde 2021, julho de 2021, então um pouquinho antes de Vitor. Mas basicamente a gente entrou no mesmo semestre, a gente é da mesma turma. Fui bolsista do PIC e EBSER, que é a programa de iniciação científica daqui da EBSER, daqui do hospital, em 2022 e 2023, com um projeto um pouco diferente da linha dos outros meninos, que eu fui na linha de custos. Então, analisei os custos dos testes de suor em indivíduos com fibrose cística, comparando os valores estimados e que seriam repassados, teoricamente, pelo SUS e o porquê eles não foram validados, porque eles não foram repassados. Já que isso é muito importante, porque a gente vê uma aplicação diretamente na clínica, de muitas indicações da gente, indicações que a gente vê na nossa prática, que não são abordados por alguma razão, pela legislação ou por algum outro motivo. E isso foi muito interessante no nosso trabalho, que inclusive rendeu uma aprovação com uma apresentação oral no Congresso Brasileiro de Fibrose Cística, e que atualmente a gente também está escrevendo um artigo sobre isso. Além disso, eu também sou bolsista do novo edital de 2023 a 2024, já com um projeto um pouco diferente, como a doutora Edna falou, com a interseção lá com genomas raros, que eu estou trabalhando basicamente com a correlação genótipo-fenótipo da discinesia ciliar, que também não é uma doença que foi apresentada aqui pela fibrose cística, que é a que a gente mais trabalha, mas que a gente também está trabalhando agora com discinesia ciliar. Principalmente a gente está fazendo essa descrição porque, além de ser uma doença também rara e pouco descrita, principalmente na literatura brasileira, a nossa população é extremamente miscigenada. E isso é algo que vai ser muito interessante de ser acrescentado na literatura baiana e brasileira. Trabalho com a construção do banco de dados dos pacientes portadores de discinesia ciliar, já que também é uma doença que a gente está começando a trabalhar com mais intensidade agora, e a alimentação do banco de dados da pesquisa de fibrose cística, que já está em andamento, e também registro de pacientes no Rebrafic, como o Vitor explicou antes. Como eu já disse, a gente fez submissões de resumos para o Congresso Brasileiro de Fibrose Cística, que, inclusive, de custos do teste do suor foi aprovado com uma apresentação oral. E, além disso, está em andamento a escrita do meu TCC, que está sendo derivado
do projeto que eu sou bolsista atualmente, da cinesia ciliar. Por enquanto, é isso, sempre com mais trabalho, mas muito feliz de fazer parte do grupo desde o segundo semestre da faculdade. E uma experiência muito enriquecedora para a pesquisa, tanto acadêmica, quanto como experiência para o futuro, porque eu quero me esperar para ser. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Tereza. Eu também sou aluna da FAMEB. Eu estou no 7º semestre e componho o grupo desde o início de 2021. Eu acredito já como bolsista, mas eu acompanhava algumas reuniões ainda em 2020, quando a pandemia começou e a gente suspendeu. O meu primeiro projeto foi como FAPESB, um projeto do Rede Nacional Raras. É um projeto grande, multicêntrico, nacional, que estuda doenças raras, e a minha parte foi voltada para a fibrose cística. Então, a minha função era basicamente alimentar esse projeto nacional com os nossos dados de fibrose. Na minha segunda bolsa, eu fui PIBIC, 2022, com um projeto de síndrome de Pseudobarter nos pacientes com fibrose cística, que é uma síndrome, é uma complicação importante que atinge lactentes e que também é pouco descrita na literatura brasileira e que é importante a gente chamar atenção para isso, para os nossos estudantes, para os nossos profissionais multidisciplinares. E os meus 2 projetos PIBIC, tanto de 2022 para 23, quanto 23 para 24, é sobre a síndrome de Pseudobarter. Eu compartilho com os outros meninos a função de preenchimento do RebraFic, que é o registro que já foi citado, né? E esses trabalhos renderam para a gente alguns artigos, algumas submissões no Congresso Brasileiro de Fibrose Cística, e eu tive o prazer de participar, de ter a experiência de viver o Congresso Europeu de Fibrose Cística esse ano, em Viena, onde nós apresentamos o artigo que Vitor citou aqui para a gente. E eu acho que essa parte é muito importante de falar da nossa experiência como bolsista, como alunos que aspiram a ser pesquisadores um dia, porque foi uma experiência inestimável, né? Eu tive a oportunidade de ver a grandeza do trabalho que a gente faz aqui. Às vezes a gente fica preso lá na nossa salinha da pneumo e não tem dimensão de como o nosso trabalho afeta os pacientes, afeta os familiares, como é relevante no contexto nacional para a doença o trabalho que a gente desenvolve lá. E quando eu cheguei lá em Viena para ver o pôster, para apresentar esse trabalho, eu percebi a grandeza do trabalho que a gente faz aqui. Então, é muito legal para enaltecer o nosso trabalho aqui, o nosso centro. Bom, aqui o nosso trabalho foi premiado lá no Congresso. Houve uma seleção pela farmacêutica Chiesi, selecionou 20 trabalhos dentro dos apresentados no Congresso, sendo que desses 20, 10 eram exclusivamente britânicos e os outros 10 distribuídos para os outros trabalhos apresentados lá, e o nosso trabalho foi selecionado como um desses 20 melhores em relação ao cuidado com o paciente. E aí eu queria pedir licença para vocês, só para ler brevemente o texto que eu redigi, que nos rendeu essa seleção. O Brasil é um país de proporções continentais que ocupa a 87ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, com pontuação de 0,754. O estudo, intitulado Cystic Fibrosis Precision Treatment, An Unequal Access in Brazil, merece ser premiado pela Research Bursary por fornecer evidências científicas validadas internacionalmente que servirão de alerta para o mundo inteiro. De nada adianta os avanços científicos e tecnológicos em tratamentos sofisticados e de alta precisão, se esse benefício não chega ao nosso indivíduo com fibrose cística. Essa é a realidade encontrada em um centro de referência no Nordeste do Brasil, onde de uma população de 66 indivíduos com fibrose, apenas 2, que representa 3%,
têm acesso aos moduladores de CFTR. O estudo descreve o perfil genotípico da população acompanhada e identificou aqueles que seriam elegíveis para o tratamento com moduladores de CFTR de acordo com as regulamentações americana e brasileira, além de mostrar quantos pacientes fazem uso dessas drogas. Daqueles 66 pacientes estudados, considerando apenas o seu genótipo, 51 seriam elegíveis para qualquer modulador de CFTR, de acordo com a FDA. E 44 pacientes são elegíveis para qualquer modulador de CFTR, de acordo com a Anvisa. Nenhum paciente é elegível para o Ivacaftor, de acordo com o rótulo da Anvisa. As 2 crianças que fazem uso desse medicamento tiveram que recorrer à justiça para garantir o acesso, já aprovado na bula brasileira. Infelizmente, nem todas as crianças têm as condições financeiras para pagar esse processo legal, para usar a droga. O estudo mostra que o que separa o indivíduo de alcançar uma melhor qualidade de vida, melhora de função pulmonar, melhor prognóstico com tratamento de precisão, não é mais a falta de medicamento, mas a barreira de acesso e a extensa tramitação burocrática das políticas públicas de saúde para a aquisição de medicamentos. Portanto, em um país com mais de 6 mil indivíduos com fibrose cística, essa produção científica tem a responsabilidade de apresentar a disparidade no acesso do medicamento e fornecer com alto poder de argumentação evidências de que o lento processo de acesso a tratamentos já aprovados é um fator importante no atraso à administração de moduladores de CFTR em uma população no Nordeste do Brasil. Então, essas são algumas fotinhas de Viena. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês 4, né? Eu vou tentar abreviar aqui. Obrigada pela apresentação e por estarem conosco, né? Então, assim, só para tentar finalizar, lembrar então que a gente, nesse projeto de pesquisa, a gente vivencia bem essa interlocução entre ensino, pesquisa e extensão, né? Então, alunos de graduação, médicos residentes estão no nosso ambulatório. A gente presta essa assistência, que hoje são 63 indivíduos, porque alguns se transferem de domicílio, e chama a atenção que num estado com 570 quilômetros quadrados, 417 municípios, só 2 centros cuidam dessa população e estão localizados na Bahia, ou em Salvador, perdão. Então, vejam o esforço que essas famílias fazem, mas a gente tem prestado essa assistência, e aí, através da pesquisa, como o Laís chamou a atenção, a gente tem melhorado bastante a assistência, não só do nosso serviço, como da otorrino, quando a gente doou o nasofibroscópio, porque eles são grandes parceiros na assistência, a gente doou, então, o nasofibroscópio, que tem melhorado a assistência dos pacientes de lá. E a gente também, através dessa pesquisa, tem feito, dos projetos como um todo, várias interlocuções com professores de outras unidades da UFBA, de outras instituições. E temos cooperado, como já chamei a atenção antes, em vários estudos multicêntricos. Então, tentando resumir, a gente tem hoje 22 projetos PIBIC, diversos dos alunos nessa linha de pesquisa, não estou incluindo outros projetos que ocorreram, inclusive, durante o meu doutorado. E foram já produzidas 27 monografias de graduação, principalmente, mais algumas de especialização. 4 dissertações de mestrado já foram concluídas, 2 em andamento, uma mestranda está aqui presente, a Alessandra. 3 teses de doutorado já foram concluídas com os dados desse projeto, e estamos com uma em fase de finalização, e a gente já fez, então, a publicação de 24 artigos nessa linha de pesquisa da fibrose cística, né? Então, aqui a gente tem, desde 2010, participado de todos os eventos nacionais com a apresentação dos nossos dados. E em 2017, aqui me parece, a gente teve premiação de um pôster como terceiro melhor trabalho. Sempre que possível, que os nossos reais são suficientes, a gente vai para os congressos europeus e a gente tem apresentado nossa experiência, porque eu acho que o importante, Laís chamou a atenção, acho que Tereza também, a gente não pode trazer a realidade dos outros para a gente de forma completa. Claro que a gente aprende muito com os outros centros, já tive experiência de conhecer outros centros no Brasil e fora também,
E essa experiência é fantástica, mas a gente tem a nossa própria realidade. A gente precisa conhecer a nossa população, com nossas características étnicas, raciais, sociais. E os desafios são muito grandes, mas a gente acha importante, né, trazer essa vivência para outras pessoas. Então, aqui são os diversos trabalhos que a gente tem publicado nessa área. E a gente pode resumir, então, que essa contribuição da pesquisa tem sido muito grande para a assistência, não só como aquisição de equipamentos e insumos, essa grande parceria com o Registro Brasileiro que a gente tem, fazendo parte desse estudo multicêntrico, nos permite conhecer o genótipo de toda a nossa população, do indivíduo, só se ele não quiser, mas nunca aconteceu isso. A gente conhece o genótipo, a gente, então, hoje tem a ideia daqueles que são elegíveis para medicação. E, quase finalizando, quais são as nossas perspectivas para o futuro? A gente está dependendo aí, submetemos a um edital universal da FAPESB, esperamos que sejamos contemplados e a gente vai, então, adquirir novos insumos, novos equipamentos, insumos, e é provável, se a gente conseguir, que a gente possa fazer algo que sempre sonhamos, né, Laís, que é estudar a ancestralidade, porque a gente diz, nossa população é miscigenada, e realmente é. É curioso, porque é uma doença que ocorre mais em pessoas brancas, mas nossa população, a gente tem crianças negras, crianças mulatas, e que, no entanto, a gente não consegue definir a sua ancestralidade. Então, se a gente conseguir entender isso através de um projeto de pesquisa, caso a gente tenha esse financiamento, eu acho que a gente vai dar um salto, né, no estudo da genética nessa população. E a gente fica sempre sonhando em ampliar parcerias nacionais, internacionais. Nós sabemos que isso nem sempre é fácil. A gente já tem algumas, mas, inclusive, a gente tem participado de publicações multicêntricas que envolvem vários profissionais. Recentemente, uma dessas parcerias, a gente teve um artigo publicado. E nosso sonho também é tentar melhorar a triagem neonatal no estado da Bahia, porque um dos nossos projetos, a médica Carolina Godoy, acabou de defender o seu doutorado, onde ela fez uma análise muito cuidadosa da triagem neonatal nos primeiros 5 anos da Bahia, e nós entendemos que há muito a ser aprimorado, não só do ponto de vista do seu fluxo, mas também, muito provavelmente, no seu protocolo. Então, a gente espera que esse financiamento nos permita propor alguma mudança nesse protocolo, se a gente tiver êxito nesse pleito. E aqui, assim, só para chamar a atenção que, apesar de todo o esforço, né, a gente, com todas as dificuldades, com essas dificuldades geográficas dessa população, com as dificuldades sociais dessa população, a gente tem levado à frente, né, o tratamento, e a gente tem melhorado a assistência. Nós passamos de um passo que até 2014, nesse hospital, não se fazia teste do suor. Então, as pessoas não tinham o diagnóstico da doença. Não foi fácil, realmente, foi algo bem desafiador à época, que eu pensei um momento que eu ia desistir, mas a gente conseguiu, e conseguimos incorporar o teste do suor. E a gente presta esse serviço para todo o estado da Bahia. Às vezes até pacientes no passado de outros estados vinham realizar o teste do suor. E a partir daí a gente já teve mais de 80 casos aqui, entre crianças que às vezes estavam de forma transitória, crianças que são de outros estados, que passaram um tempo conosco. E aí a gente vai levando. Acho que é tudo muito uma interlocução completa, né, entre a pesquisa, o ensino, a assistência. Então, é mais ou menos isso. Então, eu agradeço ao Dr. Brits pela oportunidade. E só concluir e dizer assim, que é muito interessante também ver os meninos. Eu fico brigando com eles. Você sabe como é aluno, né? A gente tem que puxar as orelhas 100% do tempo. Alunos, inclusive, de pós-graduação. Mas, assim, também é muito motivador. Então, quando eu vi essa menina, que ela me ligou, eu consegui a bolsa, foi assim, realmente algo indescritível para mim. E vejo assim as carinhas de alegria com pequenas vitórias, mesmo que elas sejam pequenas, né? Obrigada. Obrigado, Edna. Eu acho que esse é um excelente exemplo de integração de pesquisa, assistência e inovação, inclusive.
E, na verdade, é o modelo que a gente pensa que a universidade tem que ser. E, na verdade, isso é uma contribuição que, na formação de alunos, então, ensino, pesquisa, assistência interligados e resultando em produtos que beneficiam a sociedade. Então, eu só, para complementar, e a gente tem 2 minutos só, Edna, eu queria fazer uma pergunta, fiquei curioso porque metade praticamente dos casos da região Nordeste são da Bahia. Isso se deve à falta de diagnóstico nos outros locais ou a alguma questão regional ou local que favoreça isso? Brites, eu não tenho assim como ser tão fiel nessa resposta, né? Mas eu acho que deve haver essa questão de subdiagnóstico, sim, né? E talvez características também étnico-raciais façam com que essa incidência seja menor. Nesse estudo da Carolina Godoy, a gente estimou a incidência, que eu acho que não é real, que provavelmente é maior, de 1 para 21 mil casos. Uma criança, um caso de fibrose cística para cada 21 mil nascidos vivos, o que é bem raro. Então, não sei, de repente nessas outras populações ela é mais rara ainda. Mas é porque não tem estudo para a gente ter certeza disso, né? Então, obrigado a todos pelas excelentes apresentações. Infelizmente, como sempre, pouca gente aqui para assistir, mas isso não diminui de nenhuma maneira toda a importância do trabalho realizado. Obrigado, Edna. Obrigado a todos os apresentadores. E esperamos que vocês continuem progredindo aí nessa luta diária que é fazer pesquisa na instituição pública, mas é nossa finalidade e com todas as dificuldades a gente segue em frente, principalmente com grupos como esse que estão produzindo, formando pessoas e avançando. Então, fechamos a nossa sessão aqui. Obrigado.